Já se perguntaram o quanto vocês realmente querem alguma coisa e nunca conseguem alcançar? Oi fadas, aqui é a Ká. Voltei com mais um vídeo no canal, depois de algum tempo sem postar nada, né, de vídeo falando pra vocês. Hoje vai ser um vídeo muito legal, que eu vou dar várias dicas pra vocês sobre um assunto que, assim, praticamente todas as meninas passam, que é o fato de ter muitas metas, muitas coisas, querer concluir tudo e acabar não concluindo nada, não fazendo nada pra chegar nas metas que a gente escolhe no começo. Vocês já se perguntaram o quanto vocês realmente querem alguma coisa e nunca conseguem alcançar? Vou falar pra vocês o porquê que isso acontece e como vocês vão agir pra parar com isso, pra poder seguir as metas, pra poder chegar a alcançar as coisas que vocês querem. E hoje eu vou dar um passo a passo, vou falar os erros, os acertos e o que vocês devem fazer nesse vídeo aqui, então fiquem até o final. Deseja muita coisa, né? A gente deseja de tudo, faz meta, quer coisas físicas, durante o ano, no começo do ano, escreve 10.000 coisas que quer fazer, hábitos, tudo, mas parece que não consegue nada, chega dezembro, fica frustrada, chega agora no meio do ano, outubro, também fica frustrada porque não alcançou nada e já tá na metade do ano. Então eu sei como isso acontece, eu já passei muito por isso, tá? Eu também passo por algumas coisas dessas, mas eu vou dizer pra vocês o passo a passo de como lidar com isso e ir melhorando, né, a nosso 1% todos os dias. Parece que é o universo inteiro que tá contra a gente. A gente tem que entender que o problema não é as outras pessoas, o problema não é o mundo externo, o problema às vezes está na gente. É muito difícil aceitar isso, mas tem que ter uma autoridade para entender que às vezes tu não conclui as tuas coisas não por culpa de outros ou por culpa de outras coisas que acontecem, mas sim por culpa sua, porque a procrastinação existe, a falta de força de vontade existe, estar perdida às vezes também acontece e é normal. Por que que a gente fica bloqueado? Por que desse bloqueio de não conseguir ficar paralisada, não conseguir fazer nada? Existem três principais fatores por que que a gente fica assim, insegura, parada, não consegue, olha o vision board, faz tudo bonitinho, mesmo assim não consegue. Eu vou dizer pra vocês os três fatores que, assim, são e muito importante vocês entenderem por que que eles te param e como resolver eles. É a falta de clareza. Por um exemplo, você coloca no vision board 1000 coisas que você quer fazer, coloca na tela do celular, Instagram, tudo, tudo, mas não sabe por quê. Amiga, por que que você quer acordar cedo? Por que que você quer treinar 5 vezes na semana? Porque, mas é porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Isso não é clareza, isso nunca, não dá certo, a gente nunca vai conseguir concluir uma coisa que não vem de você, que você não quer. Então, pode querer assim porque todo mundo faz, mas você dentro do seu inconsciente não quer fazer aquilo, não quer ser aquela pessoa. Então, se você quer se transformar, ter qualquer coisa, você tem que se ver como aquela pessoa que você quer se tornar e agir como tal. Então, por isso que sempre muitas pessoas desistem. Inventa uma meta, uma coisa mirabolante e acaba desistindo, porque não tem clareza, não tem um porquê. Então, anotem. Vejam esse vídeo, gente, e anotem os pontos que vocês acharem interessantes do vídeo, ou até mesmo coloquem nos comentários e comentem depois, porque daí vocês vão poder reler, tá? Então, primeira coisa, tenham clareza. Mas, como é que eu vou ter clareza? A única maneira de vocês ter clareza é entender o que você quer, não o que os outros falam, não o que seus pais querem, não o que suas amigas querem, nada, o que você quer. Depois que você entender o que você quer, claro, por que desse objetivo, da onde veio essa vontade de ter essa coisa ou de ter esse sonho, vocês vão começar a fazer um plano de ação para seguir isso. Mas como assim plano de ação? Por exemplo, quando é uma meta muito grande, uma coisa muito grande, você não vai conseguir em um ano. Talvez você não consiga nem em 2. Então tem que sempre ter esse pezinho no chão e, de acordo com as metas, fazer um planejamento de coisas pequenas que você faz todos os dias que vão te levar ao prêmio, né? Digamos assim, ao prêmio de conquistar a sua meta. O 2 que sempre te bloqueia é a falta de consciência. Como eu já falei, por que você quer essa coisa? Por que você acha importante concluir isso? Então, a falta de consciência é não saber para onde você está caminhando. Como você vai chegar se você não sabe aonde vai chegar? Falta de consciência é pessoas que procrastinam muito. E eu sei que, meninas, a gente procrastina assim às vezes, mas o normal não é procrastinar sempre. É de vez em quando. Às vezes um dia acontece alguma coisa e tu não consegue concluir aquilo. Ou, por exemplo, tu não dá o teu 100%, mas tu dá 1% todos os dias. Então, quem tem muito isso, de não ter consciência do que quer,
sempre desiste muito fácil. Sempre desiste. Por exemplo, gente, eu crio conteúdo desde quando eu tava no fundamental, eu tenho 20 anos agora. Então, assim, foi, sei lá, 8, 10 anos criando conteúdo. É muito tempo. Claro, né, que aprendi muita coisa, errei muita coisa, o que é normal. Só que era uma meta que eu sempre tive. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo fazer isso. Eu crio conteúdo, eu tenho parceria com marcas, eu sou muito feliz. Só que eu precisei não desistir durante 8, 10 anos. Então, e ainda sou pequena, a gente passou 8, 10 anos e eu ainda sou pequena. Então, eu não posso desistir. E por quê? Porque eu tenho essa clareza, eu sempre quis ser assim. Eu sempre, por exemplo, eu queria ser personal stylist durante um tempo, eu esqueci disso. Eu achei que eu não ia conseguir, que não tinha como. Depois de 3, 4 anos, eu consegui ter uma oportunidade de me formar nessa área, me formei, tive minhas alunas, tenho minhas alunas até hoje. Então, é o fato de tu saber o que tu quer e não parar. Não para até chegar. Ah, mas é muito difícil, ah, mas vai demorar não sei quantos anos. Você quer o suficiente? Se você quer o suficiente, é continuar caminhando até conseguir. O número 3, assim, que dificulta muito a nossa vida é os medos internos. Eu sei que no país que a gente vive, no Brasil, principalmente para nós meninas, a gente faz conteúdo para mulher. Se você é homem que está assistindo, beleza, mas o meu conteúdo é voltado para meninas. A gente entende que a gente passa por muita coisa, às vezes família desestruturada, às vezes a vida precária para poder conquistar alguma coisa, ter que trabalhar muito, ter que ralar muito. Eu sei disso, eu vim desse meio, eu vivo nesse meio. Só que, apesar de a gente ter nossos medos, nossos traumas, a gente tem que aprender a olhar para eles e enfrentar eles. Então, por um exemplo, você quer, sei lá, falar com as pessoas, comunicar com as pessoas, mas você é retraído e tem medo de falar. Esse é seu medo. Então, a única maneira de você conseguir desbloquear é olhando pro teu medo e encarando ele. Mas como, Cá? Claro que não se forçando, assim, demais, sabe? Mas se force a dar um pequeno passo sempre. Por exemplo, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Tem toda a vida que tu tiver a oportunidade de falar em público ou com alguma pessoa que tu não conheça, claro, né, com segurança, mas em algum grupo de amizades, alguma coisa assim, se mostre, fale. Ai, mas eu tenho vergonha, eu falo baixo, mas comece aos poucos. Muita gente tem vergonha de gravar vídeo, de falar com a câmera, porque não consegue. Eu conheço pessoas de 30, 40 anos que têm comércio, que têm lojas e não se mostram nunca. Isso atrapalha demais a vida de qualquer pessoa, porque como eu já falei na rede vizinha, todo mundo é uma marca. Você é uma marca, eu sou uma marca. Se a gente presta serviço, se a gente tem uma marca, a gente é isso. O que dificulta é que as pessoas não têm essa visão ou têm até esse receio. Então eu digo pra vocês, o único jeito de vocês conseguirem concluir as suas metas é quebrando os seus medos. Mas, não aquele medo assim superficial, tipo, eu só tenho vergonha de fazer isso. Não, os medos mais internos, vocês vão pegar, vão sentar, vão pegar um caderno, vai anotar, vai falar o porquê. Sempre perguntem, eu sinto isso, mas por que eu sinto isso? O que me leva a sentir esse medo, a sentir essa insegurança de fazer tal coisa? E é desse jeito que você vai. E isso vai ser muito importante porque quando tu tem uma meta, tu vai ter que caminhar pra essa meta. Até chegar lá, vai demorar um tempo. E tu vai ter que fazer coisas que você não quer fazer. Essa é a vida adulta, a gente faz coisas que a gente não quer fazer. Como trabalhar, como ter que estudar, como ter que fazer tarefas chatas. É isso. Ou até mesmo se expor, né, a coisas que você tem medo, que você tem receio. Então, para você conseguir chegar na meta primeira, na coisa você tem que aprender a passar pelas outras e ir subindo as escadinhas. E a única forma de fazer isso é se percebendo, é conversando consigo mesma, é entendendo que o que pode acontecer não é nada catastrófico, entende? Porque tem gente que monta um cenário horrível na cabeça que não é aquilo tudo. Então, se auto-perceber e olhar para o seu interno, é muito gente que tem aquele fator de eh, se sentir inferior, sabe? Aquela pessoa que é de fracassar, que não se sente suficiente, que até a gente que tá na volta dela fala que ela é boa, que ela consegue, e ela nunca sente isso. Por quê? Porque ela tem algo bloqueando ela, algum medo, alguma coisa aconteceu. Então, o único jeito de ela mesma, porque a gente não adianta você pode fazer 1000 coisas para ajudar alguém, 1000 coisas. Essa pessoa não vai andar para frente se ela não quiser. Então, eu digo pra vocês, eu posso fazer 1000 vídeos falando, amigas, façam isso. Quer criar conteúdo pra você tal coisa, faça isso, que é o que eu falo lá no close. Mas se a pessoa não quer, ela não realmente entende que ela tem esse poder, que ela consegue chegar lá, ela não vai fazer nada. Ou ela vai fazer uma, duas coisas e vai desistir. Vai falar, mas não deu certo, mas não funcionou, mas não é assim que eu quero mais, não quero mais, eu desisto.
Então a gente tem que aprender a não desistir. Cara, como que eu faço pra não ter esses bloqueios, pra passar por cima disso e conseguir alcançar as minhas coisas? Escreva com clareza tudo o que você quer. Eu tenho um caderno, até hoje eu tenho ele aqui, que eu escrevi ele, eu tinha, acho que eu tava saindo no nono ano, eu tinha uns 14 anos. E nesse caderno eu escrevi cada coisa boba, mas eu escrevi como eu queria que a minha vida fosse, porque naquela época, foi antes da pandemia, 2019, e naquela época eu vivi uma vida muito difícil, muito ruim mesmo. Então eu precisava trabalhar, eu precisava estudar, eu literalmente era uma criança que trabalhava para poder comer. Então eu não tinha muitas amigas, no meu caderno escrevi que queria ter amigas, porque minhas amigas tinham todas mudado de cidade, ido embora. Eu era solitária, eu gostava de coisas que ninguém gostava, por exemplo, eu gostava de K-pop, ninguém da minha escola gostava, até que eu conheci minhas amigas. Mas assim, eu me sentia muito deslocada, me sentia sozinha, minha família não era uma família que me apoiava muito. Tanto que no meu caderno eu escrevi que eu queria poder terminar o meu ensino médio, porque na minha casa ninguém tinha ensino médio. Então, tu vivendo um lugar onde ninguém te apoia, ninguém fala assim, você precisa fazer isso porque é importante, eu tive que vir escolher isso de mim, sabe? Eu mesma perceber que era importante e ir atrás das coisas. Então, eu consegui me formar, apesar do histórico, né, de vida de onde eu vim, porque minha mãe engravidou com 15 anos, e eu sempre percebi que isso não era uma coisa que eu queria pra mim. Podia ter acontecido, tá, gente? Porque quando tu vive numa família desestruturada, as coisas acontecem como se fossem normais, mesmo não sendo normais. Então, eu sempre, assim, me prezei muito. Por exemplo, ninguém nunca falou, Cauane, estuda, que é importante. Eu tive que entender que era importante. Então, eu estudei, fiz meus cursos, terminei minha escola, eu consegui amizades novas, eu enfrentei várias coisas, porque a adolescência é uma turbulência, né? Mas eu enfrentei várias coisas. Comecei a criar conteúdo também, nessa época eu já criava algumas coisas. E é isso, então, tipo, eu escrevi exatamente a vida que eu queria, em 2019, né? E lá em 2024, né, depois de um tempo, a gente estava vivendo exatamente a vida que eu escrevi. Eu não estava mais naquela casa que me fazia mal, eu não estava mais perto das pessoas que me adoeciam. Eu estava, claro, trabalhando muito, estudando muito. Eu conheci o meu namorado, eu terminei a escola, eu viajei, eu curti. Assim, foi incrível, porque eu tava num lugar onde eu achava que eu nunca ia conseguir sair. Eu parei de ter que, tipo, ter que trabalhar e não poder estudar, não poder focar em mim, porque eu precisava trabalhar para poder sobreviver. Eu parei com isso. Eu anotei exatamente no meu caderno, aqueles de manifestação, o que eu queria. E depois de alguns anos, acho que 6 anos depois, eu tava vivendo aquilo. Então, pode demorar, pode, mas assim, a partir do momento que eu sentei, eu escrevi aquelas palavras com tanta intenção, que em algum momento vai chegar. E eu falo pra vocês, vocês precisam sentar e escrever as metas com intenção, com tipo assim, eu vou conseguir aquilo, não importa quanto tempo demorar, não importa se for 2, 3, 4, 5, 6 anos, algum momento vai chegar a minha hora. E isso é pra tudo, gente. Uma hora você vai querer uma coisa pequena. Por exemplo, antes dessa época, a minha meta principal era ter um notebook, porque eu sabia que quando eu fosse pra escola, faculdade, eu precisaria de notebook. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Eu recebia um salário de R$ 200 por mês pra cuidar de uma criança. E com esses R$ 200 eu comprei esse notebook. Ele tem quase 8 anos, eu acho. Eu tava na escola ainda. E depois veio a pandemia, foi onde eu usei muito mais ele. E naquela época eu já entendia que pra vida que eu queria ter no futuro, como criadora, como tudo, para estudar, simplesmente, eu precisava daquilo. Então, lá naquela época, eu era uma criança, eu já sabia que eu precisava me esforçar. O que, que eu fiz? Trabalhei, paguei esse notebook em, sei lá, 3 anos. Foi 3 anos. Claro que hoje em dia ele é uma marca, né, brasileira, eu acho. E não é muito caro hoje em dia, ele é bem barato, mas na época que eu comprei, pra mim era muito caro, era uma meta assim inalcançável. Eu chorava, eu pedia pra minha mãe poder comprar pra mim, mas minha mãe não tinha condição. E até hoje ela não tem, né? Porque eu tenho várias irmãs, então tem que ser tudo dividido entre todas. Então eu fui atrás das minhas coisas, entendeu? Isso é a única coisa que vai te motivar de verdade a fazer as metas que você coloca no começo do ano, é ir atrás. Não importa quanto tempo for, não importa se for, mas é muito difícil. É muito difícil as coisas, nada é fácil. Mas se você realmente quiser, você quer o suficiente, então você vai conseguir. Se você não quer o suficiente, então, assim, eu não digo pra desistir, mas diminua o sonho, entende? Diminua o sonho, porque nada é fácil e se tu não poder
fazer um caminho, né? Escrever as suas metas com clareza, fazer um caminho e seguir esse caminho todos os dias com essa intenção, nunca vai chegar. Esse é o único caminho mesmo, não é poder escrever, saber exatamente o que tu quer e todos os dias nessa mesma maneira, né? Escreva exatamente o que você quer, como você quer, aonde você vai estar daqui a um tempo. Por isso que muita gente pergunta, como você se vê daqui a 5 anos? Porque isso fala muito sobre as suas metas. Se você não sabe exatamente como você vai estar daqui a 5 anos, como você vai saber o que você vai fazer agora, hoje, neste momento, nesta hora. Então, assim, se não tem visão de futuro, não tem como ter visão de metas, não tem como ter visão de conquista. Tudo isso que eu falo pra vocês é, crie um plano alcançável. Não adianta ter 10 mil metas, não adianta chegar no final do ano, ter um vision board de uma it girl americana, sendo que você é brasileira e as coisas são difíceis. Não adianta, gente. Crie, mas eu quero ter todos os hábitos de tal fulano, mas eu quero ter todos os hábitos da Cauane. A gente não tem a mesma vida. Eu não estudo. Eu posso trabalhar de casa. Eu sou dona de casa. Eu gasto horas do meu dia para arrumar minha casa. A gente não tem a mesma vida. Então não tem como você ter o hábito de outras pessoas. Forme a sua rotina e o seu hábito. E siga isso. Por exemplo, teve épocas, gente, da minha vida que eu trabalhava em 2 empregos. Eu estudava. E eu queria muito, 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 muito ter o hábito de fazer exercício físico. Eu não tinha dinheiro para ir à academia. E eu lembro que eu chegava às 6 horas da tarde do meu trabalho, e de final de semana eu trabalhava também, né? Eu chegava à escola, ia pro trabalho, chegava às 6 horas da tarde do trabalho, eu fazia treino em casa. E eu consegui definir o meu abdômen treinando em casa, sem equipamento, sem nada, 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 apenas força de vontade e comendo bem, comendo direito. As minhas amigas iam pro meu trabalho, elas comiam lanche, fazia pedido de delivery e tal, e eu tava comendo banana e granola. Porque eu sabia que o que eu queria não era aquilo. O que eu queria era poder seguir essa minha meta. Bati a minha meta. Cara, hoje em dia eu sou um pouco descontraída com isso, né? Eu sou uma menina mais do yoga, não dou tanta bola pra essa coisa de ficar definida e tal. Essa é a minha época passou, mas eu consegui. A mesma coisa estudar, gente. Eu me achava burra demais. Quando eu fui pro ensino médio, a minha escola não era uma escola muito boa. Quando eu fui pro ensino médio, eu estudei com outras pessoas que eram melhores, né? De fato intelectual com que eu. E eu me achava muito burra, mas assim, eu estudava sempre. Eu estudava na minha folga, eu estudava no final de semana, eu estudava no trabalho, eu levava meus cadernos pro trabalho para poder, qualquer momento ali que meu chefe falava assim, ó, o movimento tá mais parado, eu pegava meu caderno, tava lendo. Esse livro aqui, eu vou fazer um vídeo sobre ele hoje ainda. Eu li ele inteiro enquanto eu trabalhava. Claro, né, gente, que eu trabalhava, só que, tipo, como sempre tinha dias, às vezes, que chovia muito, que era pouco movimentado a loja, eu tava lendo, eu tava estudando, eu tava aprendendo sobre como a vida que eu ia ter. Isso faz, acho que 6 anos atrás, mais de 6 anos atrás, uns 8 anos atrás. Então, é sobre ter essa visão. Eu tenho 30 minutos, eu tenho 1 hora, não preciso estudar por 3 horas, não precisa fazer exercício por 2 horas. Se você tem um tempinho, esse hábito, eu escolher um hábito importante para ti e dar 30 minutos, 20 minutos por dia para isso, vai dar certo. Um momento vai funcionar. A terceira coisa que vai te ajudar muito e vai ajudar muito vocês a ter esse desbloqueio é sobre os medos, né? Então enfrentem os seus medos. Lá naquela parte eu já falei como enfrentar, eu dei exemplos, né? E eu falo de novo, gente, a única maneira é batendo de frente, a única maneira é entendendo por que você sente essas coisas, como você faz para não se sentir tão mal, como você faz para não se sentir inferior, como você faz para ter autoestima, para achar que você realmente consegue, gente. A gente não consegue nada se a gente não se achar capaz. E a única pessoa que consegue mudar isso aqui não sou eu, não é ninguém, não é ninguém que você conhece que vai conseguir mudar isso aqui. É só você fazendo o que precisa fazer e entendendo que você consegue. Então eu posso te dizer 1000 vezes, você consegue, você consegue, você consegue. Mas se você não acreditar, a minha palavra não vale de nada. Então, por que você quer isso? O quanto você quer isso? Eu falo para qualquer meta, para qualquer coisa. O quanto você quer, o quanto você está disposta a, assim, ó, viver às vezes uma vida chatinha, ter que fazer coisas que você não quer fazer, ter que aguentar coisas que você não quer, por exemplo, a ver com trabalho, porque você precisa fazer aquilo para poder viver, para poder concluir outras coisas. O quanto você quer? É isso que eu pergunto. O quanto você quer, amiga?
Se você quer muito, 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 muito alguma coisa, eu já falei, você consegue fazer. Mas basta você entender o quanto você quer, por que você quer, como você vai chegar lá nesse caminho. A única coisa que eu posso dizer é que você consegue. Então acredite, amigos, eu espero que vocês tenham gostado dos passo a passos que eu dei. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês querem desabafar, fala nos comentários, pode comentar. Ou a mesmo, como eu já falei no começo, escrever algumas coisas nos comentários para vocês poderem reler. E levar isso a sério, gente, é a única forma, é a única forma. Hoje em dia tem muita hack, muita coisa tipo, ai, hack para não procrastinar, hack para acordar cedo, hack para não sei o quê. Mas hacks não funcionam porque não tem como tu conquistar nada fazendo uma coisa por uma semana, fazendo uma coisa por um mês. Vocês viram o que eu falei? É 8, é 6, é 10 anos fazendo alguma coisa. Até mais. Depende da coisa, se seu sonho for muito grande, até mais. E é assim que funciona a vida. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Lá nas outras redes eu trago outros assuntos para vocês, tá? Aqui eu quero começar a trazer uns assuntos mais profundos, né? Porque é um vídeo mais longo, dá pra gente dialogar bastante, conversar bastante e também trazer a minha vivência, porque sou jovem, porém eu sou mais velha que o público que me acompanha, minhas meninas que são mais novinhas, eu amo ajudar vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de comentar um coraçãozinho ou comentar qualquer coisa que vocês queiram para me ajudar a crescer o canal, porque o canal ainda tá pequeno, eu perdi um canal há pouco tempo e esse é meu canal novo. E curtem, compartilhem, mandem para alguma amiga que seja de confiança, aquela amiga de verdade, aquela melhor amiga, para vocês poderem fazer o vision board, escrever as metas juntas e uma cobrar a outra. Amiga, você fez tal coisa, você disse que ia fazer? Eu fazia muito isso com minhas amigas. A minha amiga queria, por exemplo, fazer um cursinho, ela tinha que estudar, né? Tantos dias. Aí no dia que ela não estudava, eu falava, mas você falou que ia estudar, por que você não foi? Então, é sobre isso. Compartilhem. E deixe um comentário aqui. Eu tenho que deixar um aviso para vocês agora no final do vídeo, que eu criei um Close Friends lá na rede vizinha. A minha editora vai deixar em algum lugar aqui durante o vídeo o nosso QR Code, tá? Para vocês poderem entrar ou ir lá na minha rede vizinha, que é @kawane_oficial, para vocês poderem entrar no Close. Lá no Close, amigas, eu dou, assim, assessoria a todas as meninas do Close. Normalmente eu respondo todas as meninas que me seguem, porém lá, que é um grupo VIP, onde eu atendo todas vocês. Para quem não sabe, eu sou criadora de conteúdo profissional, sou social media, faço várias áreas, já fiz muitos trabalhos remotos, então lá ensino vocês a como entrar nesse ramo de trabalho remoto, de trabalho home office. Crio conteúdo, né? Ajudo as meninas a ter parceria com marcas, envio formulários, coisas que elas podem tentar entrar. E também dou direcionamento. E sou personal stylist. Sou personal stylist formada. Não atuo tanto na área agora, então lá o Close é o lugar onde eu mais atuo com as meninas sobre stylist. Porque como eu sou formada, eu consigo te dar um direcionamento de estilo, pra tu entender quem você é, pra você entender qual estilo você quer ter, como você quer que as pessoas te vejam. Esse é meu trabalho com personal stylist, a gente vê todos os looks, a gente vê tudo, 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 tudo. Dicas de estilo. E eu vou deixar aqui pra vocês clicarem ou ir lá no perfil, tá? E espero que vocês tenham gostado. Vão pro Close, lá também me ajuda muito a poder monetizar, porque esse canal é pequeno, então como eu preciso tirar tempo para atender vocês, o Close é o melhor lugar. Não tem muita gente, as vagas são limitadas, não é para 100 pessoas que querem entrar, porque eu preciso direcionar cada um de vocês. E é isso. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.